Bom dia, bom dia. Hoje é dia de Vitória. Vitória e Galícia se enfrentam no Barradão e a partir das 13 horas nós já estaremos ao vivo, tá? Já conto com sua audiência e aqui eu vou trazer muitas atualizações a respeito de várias situações. Lucas Braga, Richelli, provável time que eu não consegui apurar, ainda não tô 100%, mas consegui pegar algumas informações. Então já peço pra você apertar no gostei, manda pra galera, compartilhe, se inscreva e vamos que vamos. Sem muita enrolação, não esquece de apertar no hypar do lado dos comentários. Já te convido para a nossa transmissão de Vitória e Galícia no Barradão. Vamos lá, espero acordar bem. Começando por Richelli, o Arena Rubro-Negra trouxe informação, um abraço para Ítalo, de que ele poderia deixar o Vitória nesta janela. Procurei saber e me negaram. Inicialmente, Richelli não deixará o Vitória nesta janela, inclusive, do que eu entendi quando eu procurei saber, é que seria precoce, inclusive. Eu entendo e concordo com a gigantesca maioria das cornetas com relação a Richelli. Não começou bem, foi muito mal contra o Jequié no Baiano, mesmo não falhando no gol, foi mal. Foi mal no Bavi, afinal de contas, errou no gol, então a gente não pode tirar o peso de um erro grande, não só ele, né? Mas foi um dos que erraram e realmente não fez bons jogos de modo geral com a camisa do Vitória. Mas, no meu modo de ver, para qualquer atleta é extremamente precoce em um mês de temporada você definir quem presta e quem não presta, manda embora, renova contrato. Eu não consigo ver dessa forma. Concordo, repito, com as cornetas do torcedor, concordo que Edenilson tá na frente dele, concordo que Kaique como zagueiro tá na frente dele. Acho que isso é indiscutível, de verdade. Mas não dá para descartar, ainda mais como o futebol tá hoje, como o mundo tá hoje, é tudo para ontem, etc, etc. Não dá. Eu não concordo com essa ideia de manda embora. Não, é diferente de um Neres e de um Zé Marcos. Bem diferente, já que eles já tiveram seus ciclos encerrados aqui no Vitória. E o Vitória está demorando para encerrar esses ciclos. Com relação a Richelli, não. Não fez bons jogos, mas eu acho muito precoce ainda. E se o Vitória se livrasse dele agora, eu confesso para vocês que eu acharia extremamente precoce e acharia um erro. Mas isso não significa que Richelli vai ser o zagueiro titular do Vitória até dezembro ou que no meio do ano ele não pode ir embora. Não é isso. Só tá tudo muito precoce. Futebol ainda não é assim, apesar de cada vez estar mais próximo de estar assim. Futebol ainda não é assim, tá? Vamos agora para Jamerson, relacionado, de acordo com a assessoria, Gabriel. Relacionado. Não consegui apurar se Gabriel vai ser titular ou não, mas imagino que Lucas Arcanjo será mantido. Tenho outra informação aqui. Além de Gabriel e além de Jamerson, Luiz Miguel também foi relacionado, também estará, até onde eu sei, inicialmente no banco de reservas para enfrentar a equipe do Galícia. Para mim, mais do que merecido. Para mim, não fazia sentido o Luiz Miguel não ter mais minutagem, especialmente depois de resolver o jogo lá em Feira de Santana e praticamente teve baixíssima minutagem no Campeonato Baiano do mesmo jeito depois. Bom que o Luiz Miguel foi relacionado, espero que ele possa entrar no jogo pelo lado esquerdo e que ele tenha minutagem do lado dele, que é o lado esquerdo, né? Não é o lado direito, apesar dele ter resolvido o jogo contra o Barcelona de Ilhéus em Feira de Santana pelo lado direito, o Luiz Miguel tem que jogar pelo lado esquerdo, também foi relacionado. Vou trazer rapidinho aqui para vocês agora algumas notícias rápidas. Vamos começar falando a respeito da tabela do Campeonato Baiano. Meus amigos, o Vitória hoje entra em campo e saibam que eu não quero que isso aconteça, eu sempre tenho que deixar isso claro. É obrigação do Sport Clube Vitória vencer seu jogo, tá? Porque sempre que eu digo isso, tá com medo, tá pensando pequeno, você tá falando isso porque você não tem confiança que o Vitória vai ganhar. Gente, eu sei que é obrigação do Vitória vencer, mas como nós já somos acostumados, eu trago aqui pra vocês que hoje, se o Vitória empatar, importante ressaltar isso, se o Vitória empatar, o Vitória tá classificado. Qual é o grande ponto? Se o Vitória empata, o Vitória vai pra 14, Jacuipense tem 10, Juazeirense tem 10. Não chegam no Vitória, vão ganhar os dois aí, vão pra 13, não chega, não tem o que fazer. O grande ponto é, se o Vitória empata, o Jequié ganha e o Porto ganha, se o Porto ganha da Juazeirense, se o Jequié ganha do Barcelona de Ilhéus e o Vitória só empata com o Galícia, é Bavi na semifinal. A gente pega o Bahia na Fonte na semifinal, jogo único. Lembrando que caso o Vitória vença, aí o Vitória pega o terceiro colocado no Barradão, semifinal, jogo único. E aí, muito provavelmente, caso o Bahia também confirme o favoritismo natural que Bahia e Vitória tem no Campeonato Baiano, a final seria na Fonte, em jogo único, muito provavelmente, infelizmente, torcida única. Vi gente falando sobre aquela determinação da CBF, vou procurar saber sobre isso, mas, de qualquer forma, seria na Fonte, em jogo único, tá? Esse é o grande ponto. Vitória hoje, empatando, está classificado, mas pode empatar e ficar em quarto. Então é bom a gente ficar ligado, porque, Deus me livre e guarde, se o Vitória não faz a obrigação dele hoje, não vence o Galícia no Barradão, pode ser que a gente tenha Bavi na semifinal, mas o meu placar é 3-0, já tô adiantando aqui pra vocês. Meu placar é 3-0 Vitória. Vitória ficou devendo na apresentação contra o Bahia de Feira e acredito que
todo mundo sabe que tem que dar uma resposta, que tem que caprichar mais no último terço e etc, etc. A CBF ampliou a janela de transferências para os clubes das séries A e B. A janela vai até dia 27 de março, porém será uma janela para jogadores dos campeonatos estaduais e o início das competições nacionais e regionais, ou seja, jogadores que estiverem nos campeonatos estaduais poderão ser contratados. Em contrapartida, a janela internacional deve ser mantida, então a tendência é que o Vitória, até pelo prazo da janela internacional, que é mais curto, se eu não me engano é dia 3 de fato, salvo engano, o Vitória de fato não deve buscar tantos jogadores do mercado internacional, já que agora o Vitória ganhou um mês aí, pouco mais de um mês, né, com relação à janela, para trazer jogadores dos estaduais que estão se destacando, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre Lucas Braga. Antes de mais nada, antes de falar de Lucas Braga, do provável time, etc., eu quero lembrar que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde é o básico, é a prioridade da Global. Garanta condições especiais na Global, 71985-28405, 71992241694. Ó, quero pagar menos no plano, sou pessoa física, sou pessoa jurídica. Carlos vai falar com você, Tássio vai falar com você, são parceiraços aqui do Canto Rubro Negro e eu não tenho dúvida que você vai sair satisfeito com o atendimento, beleza? O Vitória Sub-20 estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceu o Criciúma por 2-1, meus amigos, de virada. Vou colocar aqui para vocês, inclusive, a escalação da equipe que enfrentou a equipe, com perdão da redundância, do Criciúma. Vamos colocar aqui na tela. O Vitória entrou em campo com Ezequiel, Jean, Ivan Henrique, Inácio, Cauã Vitor, Iago, Juninho e Alejandro, Lucas Lohan, Marquinhos e Valdemir. Os meninos venceram por 2-1, com gols de Iago e Uau. Vou mostrar para vocês agora os dois gols do Leão, lembrando que o jogo não teve transmissão. Bom, vamos falar agora sobre Lucas Braga, né? Vamos nessa. O advogado de Lucas Braga contestou a versão do Vitória. Segundo a defesa, o clube teria impedido a representação do jogador no início da temporada de 26, informando a decisão apenas um dia antes da data prevista para o retorno aos trabalhos. O documento também aponta atrasos salariais, pendência de direito de imagem, 13º salário e outras verbas, além de 12 meses de FGTS não recolhidos. De acordo com a defesa, o clube não teria aberto conta vinculada ao FGTS em nome do jogador, situação que fundamentou a decisão liminar proferida em 2 de fevereiro de 2026, determinando a baixa imediata do vínculo àquela rescisão que a gente viu. A nota ainda traz que a regularização parcial das pendências e a abertura da conta de FGTS ocorreram apenas após o ajuizamento da reclamação trabalhista. O advogado afirmou que antes da chegada do ofício, o clube solicitou suspensão temporária dos efeitos da liminar para viabilizar um acordo que permitiria empréstimo ao Fortaleza. Conforme o texto, foram estabelecidas condições para que o acordo tivesse validade, porém a defesa alega que nenhuma das condições foi integralmente cumprida e a Justiça do Trabalho manteve a decisão. O advogado afirma que o atleta permaneceu à disposição do clube, que segue aberto ao diálogo para encerramento definitivo da relação mediante acordo entre as partes. E não para por aí. Primeiro, antes de mais nada, a gente sempre trouxe aqui que a contratação de Lucas Braga custou 5 milhões e a gente também falou em lives, etc, que era 5 milhões mais bônus, mais metas, que por si só a gente sempre falou que 5 milhões já era um erro, que aí só traria por empréstimo e olha lá. Mas, de acordo com o Globo Esporte lá de São Paulo, os valores da negociação são de 7,9 milhões de reais mais bônus. Do que eu procurei saber de novo, não só com Vitória, com pessoas ao redor, é que esse seria o valor total do contrato, que ele teria metas e que, de fato, uma das metas, um dos bônus era ficar na Série A, verdade, mas que não tinha só isso. Tinha, obviamente, metas individuais e metas também coletivas de competições à medida que você vai subindo na tabela, você vai conseguindo a Sul-Americana, pré-Libertadores, etc, etc, etc. Então, nessa linha, eu continuo dizendo que a informação que eu tenho é que é 5 milhões que o Vitória inicialmente contratou por 5 milhões mais bônus. De qualquer forma, meus amigos, eu preciso falar, não posso deixar de falar, né, sobre essa declaração de Fábio Mota ao Diário do Peixe. Ele falou o seguinte: não há por que o Vitória
pagar por um produto que já veio com defeito de fabricação. É uma doença congênita, ele já nasceu com isso. O Santos tinha a obrigação de saber ou de nos informar. O Vitória se sente lesado e vai buscar na justiça a nulidade desse débito, já que o atleta não tem mais condições de exercer a profissão. Rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nem vou entrar aqui no mérito jurídico, se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Nós já tivemos aqui vários médicos no chat do Canto Rubro-Negro falando que é possível ser detectado posteriormente, outros falando que é muito difícil. Eu não vou entrar porque eu não sou nem da área de saúde nem da área jurídica. O que eu não posso deixar de falar é que essa frase de Fábio Mota, essa declaração é extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Ele utilizou o termo, não há por que o Vitória pagar por um produto, entre aspas, que já veio com defeito de fabricação. Pô, repito, não vou entrar no mérito da tese, se a tese está correta, se a tese está errada, se faz sentido, se não faz, se era para detectar antes, se não era, a justiça está aí. Eu não vou me meter nisso. Mas uma declaração dessa aqui realmente acaba piorando o contexto, porque apesar de tudo é um ser humano, né? É um ser humano. Eu já falei aqui que Fábio, nitidamente nas notas em que ele vinha falando sobre o assunto, estava incomodado, estava irritado, porque Lucas Braga ou seu staff, né, de acordo com o que a gente pôde entender, teriam feito, entre aspas, de propósito. Assim eu entendi, eu falei aqui no vídeo também, que me pareceu que ele estava irritado porque havia sido feito o acordo, depois ele foi negado nos exames, tentou voltar atrás no acordo, a nota do Vitória também dá a entender isso, então ele sempre me pareceu muito irritado quando falou sobre esse assunto e... Ok, é direito dele ficar irritado, mas essa declaração aqui, galera, realmente é extremamente infeliz. Não tem como a gente defender esse termo. Existem várias formas de falar isso. Ele poderia falar que, pô, na nossa visão, se ele já tem o problema desde o Santos, não faz sentido que a gente continue tendo os investimentos com relação aos vencimentos do atleta, aos vencimentos do atleta, se o Santos deveria ter a obrigação de ter nos avisado. Pô, existem formas de falar. Pagar por um, entre aspas, produto que veio com defeito de fábrica, realmente foi uma declaração, foi uma frase bem infeliz de Fábio, e aí eu concordo com as cornetas, eu também não vi isso com bons olhos. Mas enfim, quero saber sua opinião. Aparentemente teremos ainda muito pano para manga nessa situação de Lucas Braga. E o Vitória recentemente perdeu na justiça, né, com relação a Bruno Vini. Vamos ver se o Vitória vai perder também com relação a Lucas Braga. Com relação à arbitragem, sempre colocando aqui o site do Arena, Josué Reis de Jesus Júnior será o responsável por comandar o jogo. Ele será auxiliado por Paulo de Tarso Bregal da Gucem e Maurício Arauo de Mota. Não há VAR. Então essa é a arbitragem para o jogo entre Vitória e Galícia. Lembrando que você pode comprar na GoCase, usa o cupom GOLVITORIA, escaneia o QR Code, minha garrafa tá sempre por aqui, copo térmico, capinha, produtos de muita qualidade, várias cores aqui do Vitória. Aproveite e use o cupom GOLVITORIA e garanta seu produto da GoCase. Meus amigos, vamos lá, com relação ao time. Eu procurei saber, como eu falei, eu ainda tô de repouso, então não fiz muita coisa hoje. Procurei saber rápido e perguntei para várias pessoas, e aí, é o mesmo time do último jogo? E me responderam, não, teremos algumas mudanças. No plural. O time que eu tô colocando aqui, eu não apurei a exceção de um, mas eu vou trazer para vocês aqui. Vamos lá. Arcanjo, peço para você que é de parte, não tire print não, porque eu vou explicar um por um aqui. Imaginei que será Arcanjo. Neres, pausa, pode ser Richelli, tá? Pode ser Richelli. Não se surpreendam se Richelli jogar. Não sei se no lugar de Camutanga, não sei se no lugar de Neres. A tendência maior é que de repente seja no lugar de Neres. Então não se surpreendam se for Camutanga e Richelli. Vai ser Matheus Silva. A Natan realmente sentiu o desgaste. Não vai ser titular. Matheus Silva eu tô cravando que vai jogar. Ramon também deve jogar. Meio de campo eu não consegui apurar Kaique, Martínez e Baralhas, mas pode ter mudança. E por que o Oswaldo tá ali? O que eu apurei é que Fabri não será titular. Procurei saber com várias pessoas. Mas que não se sabe também se Kaiser vai ser titular. Então, ou é Kaiser ou é Oswaldo. Pode ser Lauan? Pode ser Lauan. Mas Oswaldo entrou bem de falso 9 no último jogo. E como o Luiz Miguel, olha como as coisas vão se conectando. Como a gente teve informação que o Luiz Miguel foi relacionado, pode ser que Oswaldo tenha ido para falso 9 como titular. E aí o Luiz Miguel foi relacionado para o lugar, entre aspas, de Oswaldo, que estaria na ponta. Faz sentido? Faz sentido. Lembrando que pode ser o Lucas Silva, pode ser o Marinho. Eu não apurei o time, à exceção de Matheus Silva, que Matheus Silva de fato vai jogar, e que pode ser Richelli no lugar de Neres. De resto, vamos aguardar 13 horas, a gente já traz o time certinho para vocês. Como eu falei, não tô 100% ainda, por isso que eu não consegui apurar tudo da melhor forma. Mas é isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Se você puder, já ative a notificação para acompanhar a Vitória e Galícia aqui no Canto Rubro-Negro. Eu, Paulo Gersan, Thiago Vinícius, toda a equipe completa, cobertura completa aqui do Campeonato Baiano. Nona rodada e que o Vitória vença.
Meu placar é 3-0. Deixe seu placar aí nos comentários. Se puder, ó, ative a notificação e espalhe a nossa transmissão nos seus grupos do Vitória. Você ajuda demais quando você faz isso. Tenho certeza que você está em muitos grupos que eu não estou. Então, se você puder espalhar a nossa transmissão, você já nos ajuda demais. É isso, meus amigos. Tamo junto. 3-0 Vitória hoje, hein? Um abraço. Valeu. Fui.